Olá, quero desejar a todos aqui uma ótima tarde, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós teremos aqui o segundo dia de meditação da série Igreja Confinada. E nesse segundo dia de meditação nós vamos dar continuidade à Epístola de João, sua terceira epístola, aonde na continuidade ele vai estar falando de atitudes que devem ou não devem ser imitadas. No início da sua epístola, ele destaca a atitude de Gaio. Lembra que eu fiz uma brincadeirinha que se você imitar a Gaio, já quebra o galho? Esta brincadeira, ela tem a intenção de te fazer refletir sobre a quem você deve imitar. A Bíblia, ela coloca muito esses exemplos de quem deve ser copiado e daquilo que deve ser muitas vezes rejeitado. E nessa terceira carta de João, nós vamos ler aqui e você vai acompanhar uma atitude que não deve ser copiada. Abra aí a sua Bíblia na terceira epístola de João. Epístola é sinônimo de carta, né? A mesma palavra. E eu quero te convidar a partir do verso 9 a pensar conosco. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, em algumas versões diz ter a primazia, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Interessante, né? O início da igreja primitiva tinha também características da humanidade, trabalhando contra a instrumentalidade do Espírito Santo. Porém, tudo que Deus entende que para nós é importante, Ele deixa registrado na sua palavra relevante. Continue ouvindo. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta, ou seja, espera fazer pessoalmente. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face to face, ou face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Olha que interessante. No primeiro momento, do verso 1 ao verso 8, nós vemos ali a atitude de Gaio e João. João tem uma escrita muito carinhosa, mas ele é muito firme. Ele chama de filhinhos. É até atípico esta expressão dele ali, filhinhos, mostrando como ele tinha um cuidado com aqueles que eram seus discípulos, aquele que ele ensinava. E da mesma forma, ele era muito firme nas suas colocações. Ele dá padrão de atitude. Não adianta você dizer que ama a Deus se a sua atitude não é coerente. Nós não estamos aqui falando de legalismo, não é isso, mas é de frutos dignos de arrependimento. É necessário que o cristão entenda, pode falhar, pode errar, mas não é uma coisa premeditada, não é um hábito constante que se permanece na vida. A falha é aquilo que é maior do que você conseguiu evitar. Ali é um deslize,
realmente é algo que você percebe que errou. Diferente daquele que sabe que está errando e de modo cínico, de modo manipulador, continua fazendo. João aqui está colocando a condenação à atitude de Diótrefes. Existe uma outra brincadeirinha, né, que eles fazem com o nome, mas eu não quero fazer. E Diótrefes, ele gostava de ter a primazia, ou ele era o cara. Ele achava que tudo girava em torno dele. E no reino de Deus, nada gira em torno de ninguém, porque o reino de Deus aponta para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Existem 5 pilares da reforma protestante, né? E esses 5 pilares, eles são chamados de 5 solas: sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fides e soli deo gloria. Então, somente pelas escrituras eu escuto e tenho a fé. Então, soli fides, pela fé eu recebo a graça, sola gratia. E tudo isso é pela fé em quem? Em Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Foi Ele que pôde salvar o pecador. Então, solus Christus. E tudo isso que acontece é para que toda a glória seja dada a Deus. Soli deo gloria. Então, no reino de Deus não existe como você ser o atacante, o cara principal. Cada um de nós faz o nosso melhor trabalho, entendendo que a glória é dele. Tudo é para ele, por meio dele. Colossenses 1, do verso 15 em diante, fala disso também, mas também não é hora de falar disso, é muita coisa. A palavra ela é muito rica, ela se completa, ela naturalmente nos ensina a entender quem é o Senhor da nossa história. E voltando para o texto, João destaca uma atitude de dominação dentro da igreja. Diótrefes, ele queria controlar todas as pessoas, ele queria controlar os relacionamentos, ele queria em tudo ter a primazia. E João demonstra que não existe donos da igreja, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja somos pessoas, não é parede, não é templo. Igreja não é lugar de lutar por autoridade, não é lugar de briga. Igreja é lugar de cada um de nós colocar o nosso orgulho aos pés da cruz e receber misericórdia e graça do Senhor Jesus. Então, a atitude de Diótrefes é uma atitude que deve ser abandonada. Não faz parte do cristão brigar por nada, não faz parte do cristão ter arrogância e querer controlar tendo a primazia. Em continuação, ele fala da atitude de Demétrio. Demétrio tinha uma atitude elogiada, humilde, alguém que de fato tinha uma boa reputação, inclusive pelo próprio João, que reconhecia nele esta boa reputação, e ele foi exemplificado como alguém que deve ser seguido. Então, a igreja confinada hoje reflete. Você precisa imitar o que é bom. Dentro dessa linha, o que eu tenho falado? Que em nada você possa ser pego com falha, com controle. A natureza do ser humano é de querer controlar as coisas. Queremos que todos sejam reflexos daquilo que nós gostamos, pensamos ou queremos. Mas na verdade, nós precisamos aprender a soltar, a deixar cada um seguir a sua própria realidade, tendo a Bíblia como a verdade e ensinando a cada um a humildade. Amar de verdade faz parte do processo de liberdade que Cristo nos ensina. Sendo assim, viva a verdade, beijo no coração, Deus te abençoe.